Olá, eu sou a Luca e toda terça aqui no canal tem o Voadora no Lustre, né? Uma playlist que fala das composições de algumas músicas espetaculares, né? A voadora de hoje é Freak on a Leash, do Korn. Esse som já é um clássico, né? Apavorou nos 2000, é a trilha sonora aí de uma geração e tá no álbum O Follow the Leader. A história, resumidamente, né, é a seguinte: eles estavam pensando aí nas músicas, né, que eles iam gravar para esse disco e aí começaram a compor em um estúdio de ensaio bem pequenininho em Redondo Beach, tinha só uma salinha com uma secretária e aí nessas eles estavam lá experimentando vários jeitos diferentes de juntar as várias influências que eles tinham, né? O negócio vai aí de Pantera, Biohazard, Helmet, passa por Portishead, com Outkast e também as bandas que o Jonathan mais ama, né? Que são Faith No More e também o Cypress Hill. Lá por 98, mais ou menos, quando a banda já tinha lançado 2 álbuns, eles começaram a usar essa música para abrir os shows. A intenção era mesmo começar com ela, porque o Jonathan Davis ele ia se soltando da coleira, né? E depois ia fazer o seu ataque. Freak on a Leash é literalmente um freak encolerado. O guitarrista o Red disse que quando eles escreveram esse som, vinha muito do visual do Jonathan ao vivo e como ele era um tipo de uma coisa dominadora e excêntrica. Foi daí que eles contaram essa história aí dele na coleira. O Jonathan quis somar à composição um tipo de pensamento claustrofóbico e vigiado que as pessoas vivem muito por conta da mídia. O Red disse que nessa época eles compunham como se fossem uma pessoa só, era super natural, fluía, né? Não tinham tretas pessoais, nem profissionais. Nessa época eles estavam fazendo tours com bandas assim que eles amam, tipo Deftones, e abrindo para bandas maiores, como Megadeth e também o Ozzy. Eles estavam no estúdio sem nenhum produtor ou diretor, só eles como amigos, mas tudo ia mudar depois de lançar esse som tão descomprometido. Freak on a Leash foi uma das primeiras faixas, né, que eles escreveram para esse álbum. O Jonathan Davis disse que a inspiração principal foi fazer uma crítica à indústria do entretenimento em geral. Era como se fosse o medo assim de como era fácil perder a graça de fazer música para virar só um negócio. Esse era o maior medo dele. Freak on a Leash foi gravado em maio de 98 na Califa, né, e lançado como segundo single em maio de 99. É até hoje um dos singles de maior sucesso. Essa música acabou virando uma referência de uma técnica de expressão sem sentido usada pelo Jonathan Davis, né? Genial. Aquela hora que o Jonathan faz aquele mandarim, sabe aquela coisa toda? A ideia era dar voz aos seus sentimentos básicos internos que estão tentando resistir a serem moldados e condicionados por declarações de outras pessoas. A referência dele para essa parte meio tribal, meio rata-marrata, né, foi do rapper old school Doug Fresh. Aliás, esse cara foi um dos primeiros, né, a fazer beatbox. O Monkey disse que um dos seus momentos favoritos são as harmônicas, né, que rolam antes do Jonathan mandar aquele go. E eles piram nesse gol e falaram que quando escreveram isso juntos, o Monkey, né, ele chegou a comentar isso, falou, cara, a galera vai pirar no show quando isso rolar. E é bem isso mesmo. A maior ironia, né, desse som é que o Jonathan estava começando a ficar preocupado com o sucesso pelos discos anteriores e percebendo que talvez eles teriam que começar a abrir algumas exceções, né, por exemplo, ter que tocar no Faustão deles, né, com isso ele fez essa letra, inclusive, para criticar a indústria, né? E a crítica levou eles para um nível máximo de mainstream. O sucesso foi assustador. O Jonathan Davis disse que depois que esse som foi lançado, ele estava em um dos loopings, né, de para e volta e para, né, da história dele com a bebida. Então ele estava passando por uma abstinência e estava ficando louco e com muitos ataques de ansiedade absurdos. Ele disse que nem consegue colocar em palavras como foi difícil assistir todo mundo enlouquecer lentamente porque perderam a liberdade. Não dava mais para ir a lugar nenhum sem guarda-costas. Naquela época ele disse que era o tipo de banda que tocava assim, tipo em clube pequenininho, né? Gravava fita demo, né? Eles entregavam ali na mão mesmo para as pessoas, conhecia geral, ia para casa da galera tomar cerveja, sabe assim? Fazia festa. Era bem mais próximos ao público, que era infinitamente menor. E depois eles não podiam mais fazer isso, não dava mais, né, para sair com os fãs, não dava para fazer nada. E ele fecha dizendo que foi uma fase muito difícil de adaptação, né? Pô, os caras estavam acostumados com o oposto, né? Novos fãs descobriram depois a música em 2007, quando o Jonathan Davis tocou com a Amy Lee do Evanescence, né, no MTV Unplugged. Aliás, tem vídeo aqui sobre a Amy Lee, que aliás é super fã do Korn, também tem do Jonathan Davis, fuça aí. Em 2015, o então presidente Obama fez uma citação ao Korn em um discurso e viralizou, né? Em um segundo já tinha vídeo do Barack
cantando Freak on a Leash, enfim. Bom, para melhorar o sucesso, né, todo, eles lançaram um vídeo legal no começo de 99, dirigido pelo Todd McFarlane. Esse cara é faixa preta, ele que criou Spawn, o Soldado do Inferno. Também produziu o vídeo do Devolution, do Pearl Jam, né, espetacular. Enfim, a capivara dele é linda. O videoclipe é uma animação insana, né? Com umas criancinhas brincando de amarelinha ali num penhasco. Aí rola um disparo sem querer de um policial que tava lá para colocar uma ordem na favela. E aí, de repente, o mundo irreal vai pro real e essa bala vai tirando várias finas em todo mundo. Depois a bala volta pro mundo animado. A garotinha, que é a mesma, né, da capa do álbum, pega a bala e entrega lá na mão do Tira. E aí as crianças saem fora e o federal olha para as mãos assim. E aí, enfim, a câmera focaliza o sinal de não ultrapasse, que leva aí, então, para o vídeo seguinte de Falling Away From Me, que também é espetacular. Esse vídeo de Freak on a Leash foi muito interpretado nesse pensamento de como a gente passa perto de se ferrar sem nem perceber, assim, né? Ganhou vários prêmios, incluindo de melhor edição e melhor vídeo de rock no MTV Video Music Awards de 99 e o Grammy de melhor vídeo, e é até hoje, né, super elogiado e uma referência. O negócio é surreal, já tem quase 200 milhões de views no YouTube. O legal do som, segundo eles, né, é que eles conseguiram expressar sentimentos como raiva, drama e sarcasmo em uma música só. Eles imaginavam que o som podia ser um hit, mas nada perto do que realmente foi. Bom, essa foi a voadora no lustre de hoje, né? Aproveita para deixar nos comentários a sua sugestão de som para a gente falar por aqui e se vocês estão achando legal, né? Para ver se continua ou se mantém ali só mesmo no Cada Caso um Caos falando sobre a mente dos artistas. Então, valeu, comenta aí que eu tô de olho nos comentários sempre. Beijo!